Recording in progress. Gostas de dizer isso? Bem, hoje nós vamos estar a bocejar em mim porque estamos a gravar à tarde. Mas eu não tenho aquela dicção. Recording in progress. Não está direto. Queres imitar aí do Zoom? Tem que me fazer tipo aquele sotaque americano, pôr a voz mais rouca. Recording in progress. Bem, queres fazer o take? Progress. My Love Affair, podcast, episódio 2. Bom, hoje é para falarmos sobre como é que acabamos aqui a fazer um podcast sentados na nossa sala. Como é que chegamos ao podcast My Love Affair? Sim, é isso. Fomos recebendo as perguntas. Primeiro que tudo temos que começar com os agradecimentos. Nós somos mesmo novos nisto. Obrigada a todos que viram ou ouviram o podcast número 1, o primeiro episódio. Obrigada pelas imensas mensagens de carinho que nos foram chegando e de incentivo e de sugestões, de comentários, de sugestões de temas para episódios. E incentivos também, grandes incentivos. Então, Incentivos de amigos e não amigos, de força mais, queremos mais. keep going. Sim. Queremos mais, que foi giro, então foi engraçado esses feedbacks foram muito, Sim. chegaram-nos bem. Sim, foram assim super bem recebidos. Sim, E por favor continuem a enviar e também estas sugestões para os episódios, porque claro que nós vamos sempre partilhar coisas nossas, mas por exemplo o tema de hoje já estava previsto, obviamente, primeiro falarmos do Our Love Affair, nós só previmos os 2 primeiros episódios, o Our Love Affair e como é que nasceu o podcast. Na realidade era a única coisa que estava previsto e depois daqui para a frente é on the flow. Então foi super importante, porque mesmo agora já havia pessoas a perguntar, então mas como é que surgiu a ideia do podcast? E eu já só dizia, isso é o segundo episódio, mas podem mandar temas porque depois para o terceiro e quarto e seguintes vai ser importante também termos temas para também percebermos o que é que está a passar desse lado. Então, posto isto, agradecimentos, dar as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez, dar as boas-vindas novamente a quem vem para o Anchor e que ficou aqui fã do nosso podcast e que nos vai continuar aqui a ouvir. E sim, hoje vamos falar de como é que surgiu o My Love Affair, que é muito mais na realidade que um podcast. É uma jornada, não é? Também é a nossa jornada na relação e que também tem este suporte do podcast. Queres acrescentar alguma coisa? Ou mergulho já? Dive in. Deep dive. Então, este podcast, é engraçado, estávamos aqui a fazer o setting, eu agora fui aqui ver se estava a gravar. Estávamos aqui a fazer o setting e eu ia relembrar o tema que íamos falar hoje e eu deparei-me com, olha, que giro, foi precisamente em julho. E então, foi precisamente em julho o quê? Foi precisamente em julho que aconteceu um virar de chave que nos colocou nesta rota de estarmos aqui hoje, basicamente sentados a gravar isto. Então, o que é que estava a acontecer até julho? Então, nós já éramos, o Nuno para mim já era um homem incrível, e eu para ti também era uma mulher incrível, certo? Ainda sou. Super incrível, Nós já achávamos os dois que éramos os dois incríveis, nós gostávamos muito um do outro, mas a nossa relação não estava num lugar incrível, e realmente não estava nesse lugar incrível porque havia feridas, como em todas as relações existem, não é? Momentos que às vezes passam e que nós fazemos por vezes por passar adiante, mas eles parece que teimam ali em ficar e
e criar alguma entropia. E então havia mesmo feridas que não estavam sanadas, que não estavam endereçadas, que não estavam validadas e que sem nós darmos por ela, porque é mesmo é uma ação silenciosa, sem nós darmos por elas, pela existência e persistência que elas ainda estavam connosco, pá, isto é difícil também engasgar toda. Sem nós darmos por ela, elas estavam a interferir na nossa conexão enquanto casal, na nossa comunicação e sentíamos que nos estávamos a afastar, não é? Nós éramos, a este ponto, nós lembrávamos de ser um casal super ligado, super amigos. Não é que tivéssemos alguma vez deixado de ser, não é? Mas havia ali qualquer coisa que Havia ali alguma entropia. a engrenagem não. Havia ali alguma entropia e tu falaste em julho, e obviamente julho foi como Ah, dizes, o rodar da chave, o turnaround, mas as coisas já vinham desde há algum tempo, lá está, com alguma entropia, eh, motivadas pelo que acabaste de dizer, por feridas não sanadas, por que levam a uma mais deficiente comunicação, que levam também a que parece que mais facilmente se entra em discussão, mais facilmente se fica triggered e de repente estamos aqui numa roda que começámos a perceber os dois que as coisas não estavam no lugar onde nós gostaríamos que estivessem. Todas as relações têm as suas fases, obviamente, umas fases melhores, outras fases piores, mas de facto chegámos ali a julho e as coisas não estavam, ou seja, as coisas estavam-se a acumular, é como se houvesse uma uhum, acumulação de coisas que nos estavam a levar para um lugar de não estar realizados na relação. Estou a uhum. falar bem? Concordas? Sim, eu lembro-me até de uma dada altura tu dizeres, que o Nuno houve uma vez que disse que dava por ele, eu acho que ele disse isto depois, nem foi antes, não é? Foi depois, quando começamos a trabalhar nisto, que já lhe custava vir para casa, não é? Se antes era vir para casa, chegar ao fim do dia e vir para casa era aquele momento: "Ok, vou para casa, vou estar com a mulher, vamos estar juntos, vou partilhar o meu dia". Houve uma altura em que para ele o vir para casa, pronto, ele verbalizou isto e quando ele verbalizou eu também senti o mesmo, eu também sentia o mesmo, que houve uma altura que o vir para casa deixou de ser o vir para o nosso safe haven, não é, para o Uhum, nosso ninho, e passou a ser, vir para um lugar, em que havia muita frustração, havia muito amor, mas muita frustração por não nos estarmos a conseguir conectar. E nem sequer se podia dizer que estávamos zangados um com o outro, são mesmo era aquilo que eu dizia há pouco, são mesmo coisas que vão acontecendo silenciosamente e nós nem vamos dando por ela. E por isso é que é tão importante e já era importante para nós a comunicação, que a nossa relação começou muito à base da comunicação, mas a partir desse momento nós percebemos que não era só importante, a comunicação é a chave, não é? Sem comunicação não há relação, seja ela qual for, laboral, amorosa, de amizade, o que quer que seja. E eu diria mais que não é só sem comunicação, mas é sem uma comunicação segura, aberta e em que existe uma validação da experiência, daquilo que está a ser comunicado, porque mais importante do que o facto de estar a ser comunicado é a forma como cada um está a experienciar esse facto, e a forma como o outro está aberto ou não a validar. E depois se calhar nós até vamos deixar aqui, entre o segundo e o terceiro episódio, vamos deixar aqui o podcast mais vulnerável de sempre, que gravamos no grupo Telegram quando fomos para Barcelona. uhum. Sim, uma ideia.
porque acho que nesse podcast percebe-se bem este exemplo que eu estou a dar do que é a comunicação e a validação. E as pessoas que entraram no grupo e que seguiram, deram esse feedback que foi muito importante, que nós trouxemos aquele podcast ainda no momento em que estávamos a atravessar pelo cru do processo, isto foi agora em maio, e como aquilo nos mostrou o que a nossa relação tinha amadurecido, não é? Estava num outro nível porque não é acerca de deixarem de acontecer coisas, é mais acerca de qual é a postura que temos os 2 perante as coisas que acontecem. E se calhar anteriormente íamos muito para a postura de um contra o outro, sem dar por ela, e depois passamos para uma postura de nós somos uma equipa e a situação é aquilo que tem que ser endereçado, não é? Somos os 2 juntos a endereçar a situação e não um a dizer como é que vê a situação e o outro a dizer como é que vê, não é? A discutir factos. Então é mais acerca de haver a situação, haver uma experiência da mesma situação, traz experiências diferentes para os 2 e como é que podemos suportar a experiência de cada um, não fazendo o outro errado e escolhendo a relação. Estava-me a lembrar precisamente disso, desse Sim. triângulo, eu, tu, relação. E lembro-me de uma conversa que tivemos aqui, precisamente com esse tema, não é? Independentemente da forma como um e o outro se sente, há uma terceira dimensão, que é a relação, e essa continuava lá, ainda que com os struggles de cada um, essa continuava lá. E acabou por ser também um motor para querermos dar ou seja, um passo para procurarmos encontrar um lugar de melhor comunicação. Como é que nós vamos dar a volta a isto? Porque parecia um ciclo vicioso que estávamos ali, volta e meia caía-se ali, e há pouco estávamos a falar quando estávamos aqui antes de começar o podcast a gravar hoje, estávamos a falar sobre a questão a dada altura parecia que, caramba, não há 2 ou 3 meses de paz e sossego. Parecia que volta, olha, lá estamos outra vez nós. E então aí também me recordo de um momento que foi muito importante, que é quando tu hum, me falas de um programa, me falas de um programa de casais que podia me ajudar aqui nesta questão da comunicação. E nós já tínhamos feito nós somos terapeutas, não é? Portanto, também já tínhamos feito, para além do nosso currículo como terapeutas e as formações que temos e todo o conhecimento que temos, também já tínhamos feito enquanto casal, já tínhamos feito algum trabalho terapêutico. E estávamos a fazer Sim, também. Isto é um ongoing, não é? A exato. terapia. E então, Individualmente, ou seja, estávamos a fazer individualmente, e fizemos também em casal, pontualmente. Hum, e esse início foi muito importante. Esse início foi muito importante. Ou seja, foi uma estrada paralela, foram 2 estradas paralelas, este muito importante, e depois o evento que esse sim foi o grande turnaround de julho do ano passado, onde temos aí um quid pro quo bem, bem forte, e onde aí as coisas tremeram muitíssimo. Estivemos num lugar de avançamos ou não avançamos com a nossa relação, mas é o que é curioso e que a vida me vai ensinando, e temos falado dos 2 e a ti também, às vezes são precisos momentos de quase ruptura para acontecer algo que vai proporcionar algo novo. E foi precisamente isso que aconteceu. Ou seja, este trabalho que estávamos a fazer e, paralelamente,
acontecerem coisas e eventos na nossa vida que permitiram que dessemos o salto. E, e quando isso aconteceu, nós sentimos os dois, ou seja, quando dermos a volta e passamos para o outro lado, sentimos os dois que algo novo tinha acontecido nas nossas vidas. E aí começa todo um percurso e toda uma vida nova a dois, na verdade. Sim, Já tínhamos vivido coisas fantásticas um com o outro, um companheirismo enorme, uma amizade excelente, uma, uma conexão, porque esta é uma palavra que está muito gasta, mas é a palavra certa, uma conexão enorme, realmente uma conexão fantástica, e não só conseguimos recuperar essa conexão, como acrescentar e subir mais um nível. Estou certo ou estou errado? Como dizia o Zé das Medalhas. Foi mesmo este assumir o next level da relação. Há sempre, ou seja, o que isto nos trouxe foi, há sempre um próximo nível da relação e que não depende de fatores externos. Até aí o que eu tinha vivido são estas fases. Agora vamos nos. E a nossa relação também passou por essas fases. No início vamos nos dedicar a conhecermos um ao outro, ao namoro, não é? Depois entram também as famílias, depois entra a casa, não é? Que é a construção da nossa casa. E nós, no espaço de 2 anos, nós apanhamos isso tudo junto. Então eu acho que depois disso, quando começamos, e a pandemia, ou seja, tudo isso junto e com a pandemia, então foi muita coisa a ser processada nessa altura e naturalmente houve coisas que ficaram por processar, houve coisas que não integramos um do outro e em julho realmente quando acontece essa explosão, porque foi mesmo uma explosão, hum, nós conseguimos sair do outro lado e a palavra que eu tenho para o que nos aconteceu é mesmo escolha, porque houve uma altura que eu disse a mim própria: "Eu tenho primeiro que tudo eu tenho que me escolher a mim", e certamente o Nuno também passou por esse processo, e este é o mais difícil, porque é mesmo um salto de fé, é um porque nas relações nós vamos facilmente para: "Como assim? Eu não posso escolher a mim? Então e o outro? O que é que vai acontecer se eu me escolher a mim?" Mas, o que está por trás deste escolher a mim é algo tão profundo e tão interno e tão divino, eu diria, que quando cada um se escolhe a si, a relação floresce, não é? E o que estava a acontecer para mim até aí, se calhar também para o Nuno até aí, é que nós estávamos a focar demasiado na relação, em manter a relação, em não perder a relação, e estávamos se calhar a perder-nos um bocadinho de nós próprios, de quem nós éramos na relação, não é? Quem nós éramos na relação. E encontrar esse lugar de escolha em que chegamos a esta, não é uma conclusão cognitiva, chegamos a esta, eu nem sei como é que é de chamar isto, a este código, vá, na falta de melhor palavra, este código de que o que é isto nos escolhermos primeiro a nós, não é? E que não é fácil de pôr por palavras e obviamente também não é o objetivo deste podcast ir aqui tão fundo nos conceitos, mas o mais importante a passar é mesmo escolher-nos a nós e ao escolhermos a nós, sim, a relação depois, foi possível emergir, porque na realidade quando nós começamos a namorar era isso que nós estávamos a fazer e que já falamos disso no outro episódio. No primeiro episódio que era eu já não andava atrás de ninguém, o Nuno também não, e estávamos, no fundo, a escolher-nos a nós, a estarmos em relação de amor connosco, e nesse âmbito surgiu a relação. Então acho que também foi esse um bocado o processo. E sim, este programa de casais, nós já estávamos a fazê-lo de resto antes de julho, não é? Nós começamos Uhum. bem em março, abril, mas nessa altura lá está, a mulher, e aqui
temos que dizer o que é, não é? A mulher lidera sempre emocionalmente a relação, sempre, não estou a dizer que não haja exceções, não é? Mas daquilo que eu presencio e da nossa própria experiência, o que aconteceu neste programa era eu a dizer ao Nuno vamos, ele a achar que era importante, mas depois parecia que havia ali uma força invisível que acabava por passar o tempo e não virmos os dois para o programa. Eu também não poderia fazer o programa sozinha, porque também what's the point? E na altura também eu continuava muito frustrada por ele não estar a agarrar o programa da forma como eu intencionava que ele agarrasse. E pronto, e lá está, e como não disse, foi preciso depois chegarmos a esta ruptura, não é? Em julho, esta explosão, e para haver esse shift, e aí depois começou a haver um compromisso maior também com estarmos os dois nesse programa e percebermos que precisávamos dessa ajuda. E uma das coisas que para mim ficou claro foi: gente, é preciso ajuda. Quando nós entramos na roda do rato, hum, pá, se calhar pode haver exceções, mas eu não as conheço. É preciso ajuda, é preciso olhos de fora, é preciso trabalho interno, mas também é preciso ajuda, é preciso olhos de fora para nos suportarem. E felizmente nós conseguimos ter isso Uhum. e também conseguimos agarrar isso, porque às vezes existe e também não pode não haver um compromisso dos dois, mas acho que tivemos ali um sim muito forte depois de julho e a nossa relação teve um twist absolutamente extraordinário. Nós vivemos momentos desde julho até hoje, não é? Mas em julho, agosto, setembro, até outubro, novembro, eu lembro de novembro fomos para Paris, festejar o nosso aniversário de relação. Foi assim uma surpresa que o Nuno me fez, incrível. Em setembro também eu sempre tinha tido um desejo enorme de ir ao Douro e nós fomos ao Douro e passamos dias absolutamente incríveis e foi aí que eu senti que nós estávamos mesmo num nível de maturidade e curiosamente fomos numa altura que era uma altura de colheita, não é? Colheita da uva, e eu associei muito essa viagem ao Douro, eu por acaso nunca tinha partilhado isto com o Nuno, essa viagem ao Douro com este simbolizar da maturidade que a nossa relação tinha atingido, e foi mesmo muito especial. E depois Paris foi assim o o irmos para a cidade do amor, do romance, e foram momentos mesmo incríveis que vivemos a partir daí. Agora Sim, vou só acrescentar, voltar um bocadinho atrás, para acrescentar uma coisa que é quando dizias que antes de estarmos em relação estávamos a escolher-nos a nós próprios e no fundo tínhamos voltado a escolher a nós próprios. Há aqui um ponto que é a nossa opinião e só a nossa opinião, das nossas vivências, da nossa experiência. Hum, é na vivência em casal que há questões que saltam como pipocas e que se não tivermos na relação em casal elas não vão acontecer. Portanto, é nesta arena que nós vamos ser chamados a enfrentar desafios muito importantes e, como dizia a Ana, e bem, há mesmo a esmagadora maioria das pessoas, é a nossa experiência também, do que nós vamos vivendo, necessita mesmo de uma entidade, de uma entidade exterior que os ajude nestes processos, porque é muito difícil, individualmente e em casal, nós conseguirmos chegar a um entendimento connosco e com o outro, e com a relação. Então, e isto tem um lado, eu acho que eu hoje vejo isto de uma forma, a palavra que me veio foi mágica, mas não é a palavra certa, mas a primeira que me veio foi mágica, ou seja, a magia que a relação pode trazer.
Nós temos muitos medos em ir para a relação, em entregar-nos. Cada vez mais as pessoas preferem refugiar-se nos seus redutos, nos quais se sentem mais seguros e não se vulnerabilizar tanto ao entrar numa relação, mas efetivamente é a arena certa para nos desenvolvermos, para nos conhecermos. Vamos enfrentar muitos desafios, mas é, é mágico, é mágico. E quando entramos nestes, e quando saímos do outro lado, nos novos portais, é que percebemos o quão é mágico. Estava aqui já a tomar nota, porque acho que é um excelente tema para é um tema muito bonito e enorme para trazermos num outro episódio, e que vai ser este da relação com uma arena de desenvolvimento individual, Uhum. não é? A relação como, exatamente, Em vez de ser a arena da anulação não, individual, é a arena do desenvolvimento e do crescimento individual. é Sim, verdade. que é foi um código que realmente ficou muito instalado Sim, com esta nossa sim, viragem. sim. Sim. Bom, nessa Uhum. altura voltaremos a esta questão, mas para além Sim. da questão mágica, está-me a vir uma outra palavra que é a liberdade. Uhum. Assim, até para muita gente que pensa que está em relação a uma prisão, ou uma coisa qualquer, Mais os mas homens, não eu é? acho que neste momento Para os o homens. que eu sinto é a liberdade, esta palavra, me sentir livre, e é maravilhoso, é Uhum. mágico. É magic, it's magical. Só, Sim, só, só acrescentar esta nota, sim. me E parece depois importante. quando estávamos a viver tudo isto, sim, super importante. Quando estávamos a viver tudo isto, eu ao mesmo tempo eu estava-me a sentir também muito suportada enquanto mulher, que eu estava e estou e continuo e continuarei, e enquanto esta comunidade existir. Estava numa comunidade de mulheres, hã, da minha querida Inês Nunes, e, e nessa comunidade eu também sentia muito suporte do feminino, e quando eu estava a viver isto tudo, eu também estava a partilhar com elas, e de repente elas na comunidade, minhas queridas, se vocês ouvirem este podcast, isto é mesmo um agradecimento para vocês, porque sem vocês se calhar este podcast também não existia. E elas começaram que nem loucas a dizer: "Não, tu e o teu eu estava a falar sobre as nossas transformações enquanto casal, e na comunidade nós tratamos os nossos companheiros como the one. Então elas só diziam: "Não, não, não, tu e o teu the one, vocês têm que vir aqui para a comunidade, vocês têm que vir falar sobre isso os dois, vocês têm que dar uma aula, vocês têm que fazer um workshop, um retiro", tipo, elas estavam loucas de como assim é possível estar a viver este passo tão lindo e tão rico na relação. Então, elas também são, de alguma forma, responsáveis por isto que está aqui a acontecer hoje, e mesmo dar esta palavra também de agradecimento, não é? E realmente aí, quando elas começaram a dizer isto, eu comecei a dizer ao nono, mas eles diziam ao nono: "Ah, elas estão loucas, elas estão a dizer que nós temos que dar uma aula e que vamos ajudar outros casais", e pronto, eu chegava ao pé dele e ria-me, e eu "Mas tu, se calhar nós até podíamos dar uma aula", e o Nuno só dizia: "Não, não, espera 6 meses para ver se isto está mesmo consolidado, ou se é só assim uma cena de um pavio curto, lembras-te?". "Não, não, não, aula não, quem somos nós para dar aula? Nós ainda agora viemos lá da explosão, deixa ver, espera lá". Ainda assim, é verdade que entre nós havia um bocadinho este sentir de, epá, As pessoas têm que isto que saber estamos a disto. viver, as pessoas têm que saber disto. Temos, as pessoas têm que saber disto, mas lá está, ainda estávamos aqui no, no Sim. início deste processo, mas foi claro, nesse momento foi claro que, espera, algo muito diferente aqui se passou. Sim, sim, sim. E foi muito giro, porque pronto, eu depois comecei a acreditar mesmo que sim, elas não estavam a dizer aquilo da boca para fora, e sim, nós tínhamos alguma coisa a acrescentar, mas nós nem sabíamos muito bem como e onde é que isto iria dar, mas eu já estava nesta jornada, e eu já acreditava que podia ser,
E eu continuava a chatear o Nuno e estava a dizer: "Não, mas nós temos mesmo que fazer alguma coisa e temos mesmo que fazer alguma coisa, temos". E ele: "Ok, ok, vamos com calma, isto aqui os ritmos diferentes", que o podcast mais vulnerável sempre fala sobre isso, este tal episódio extra que vamos aqui deixar então, fala e precisamente dos ritmos diferentes no casal e como é importante também respeitar, porque um ritmo diferente não é um não, mas é só o se calhar ainda não. Hum, e entretanto, começávamos a falar disto. Eu lembro-me de um dia que o meu filho veio cá almoçar e veio a tema isto, e nós estávamos a dizer: "Mas quem é que nós somos agora para dar aulas sobre o que é isto de ser um casal e estas transformações de casal e tudo mais?" E o meu filho disse-nos: "Desculpem lá", porque nós brincávamos a dizer, o Nuno é que dizia, tipo: "Isto é só o módulo 1, isto é só o módulo 1, isto é infindável, isto deve haver, nós só viramos o módulo 1". E o Bruno, o meu filho, vira-se para nós e diz assim: "Desculpem lá, mas o módulo 1 para vocês é o curso completo para muita gente, tipo, vocês têm que falar sobre isto e é importante vocês falarem sobre isto". E aí foi mais uma peça, tipo: "Ok, já são as mulheres da comunidade a dizer, já é o meu filho também a dizer", que também nos ia pedindo dicas Sim, também, sim. ele próprio, não é, que passou aqui por momentos conturbados também de com as relações. E pronto, e ele dizia o quão importante tinha sido para ele o suporte que nós fomos dando através da nossa experiência, não é? Sendo Sim. simplesmente nós. Sim, porque para mim para mim, para se fazer as coisas tem que estar tudo a 120%. Então, eu acho que foi o princípio também é um processo, claro, como tudo na vida, mas talvez essa que recordo bem desse dia em que o Bruno aqui estava, e quando ele diz: "Epá, vocês não têm que estar prontos, vocês para isto já estão mais que prontos". Mas, na minha visão era necessário mais. Talvez essa conversa também tenha tido um efeito desbloqueador e, de alguma forma, tenha iniciado dentro de mim esse processo de perceber que eventualmente já havia sumo suficiente para se avançar e não ter que estar tudo pronto. Pelo menos para dizer sim a fazer alguma coisa, não é? Sim, Porque mas a ainda este assim, ponto. para mim não é uma coisa fácil. Para os meus processos não era, está a começar a ser, mas pronto, e também respeitar isso. Sim. E também assim Zero mandar bonito. o nosso abraço ao Bruno por também ele fazer parte desta criação, se calhar mesmo sem perceber. Hum, e depois, gente, eu hoje tive que fazer uma cábula para não perder, porque vocês já sabem que eu adoro falar. Então eu não me Ana, queria perder a nos Ana estava a pontos. falar, Gente, antes de tenho começar, cábula, antes de começarmos, desculpem. estava a dizer: "Não, eu faço uma cábula, estou aqui 4 horas a falar". Isto dá para falar 4 horas. Quem me ouve e que me conhece já sabe que isto é um workshop de um dia só falar sobre isto. Pronto, eu disse ao Nuno: "Não, não, eu preciso fazer aqui uma mini estrutura, porque senão vai ficar muita coisa por dizer e é importante dizer tudo". Então foi a comunidade, depois foi o Bruno e depois, no final do ano, estamos em dezembro, sim, final do ano, começa-se a aproximar o Natal, não é? Nós começamos a falar com pessoas que não falamos há muito tempo, que são amigas, mas que se calhar, às vezes o dia vai corrido, mas o Natal também tem esta bondade de haver aqueles telefonemas: "Como é que tu estás? Bom Natal, quero desejar um bom Natal, quero dizer que és uma pessoa especial na minha vida". E no meio desse dezembro eu recebo, ai, agora se faz falta, eu recebo 2 telefonemas de 2 amigas que que para mim têm relações de amor e que me dizem que a relação não está bem e que estão mesmo, no limiar de terem que tomar uma decisão se ficam na relação ou não ficam na relação. A este ponto eu já vinha para o Nuno, eu já vinha a chorar, eu já dizia:
tu não estás a perceber. Se ao menos nós pudéssemos, se elas tivessem acesso àquilo que nós tivemos acesso, podia fazer a diferença. E que porcaria é esta que nós estamos-nos a transformar e depois estamos a ver, estamos a construir o nosso castelo e tão lindo, e estamos a ver à volta as pessoas que nós gostamos e que sabemos que até podemos ter um contributo e não estamos a dar esse contributo. E então a este ponto eu já estava tipo: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus", eu lembro de não dizer assim: "Mas nós não podemos também ir para o lugar do Salvador, nós não vamos salvar ninguém". E eu só dizia assim: "Mas nós podemos pôr qualquer coisa fora de nós, não interessa o quê, podemos só partilhar a nossa experiência, e isso já pode fazer a diferença", porque eu lembro-me nesta comunidade, voltando à comunidade onde eu estou, eu lembro que no início eu conheci a Inês através de um podcast, ela fazia o podcast, e eu lembro que nessa altura eu estava a passar uma fase difícil na minha vida, e eu lembro-me ouvir as palavras dela, ouvir aquilo que ela dizia, sem que ela me conhecesse e saber quem eu era. hum, Ela nem fazia ideia como já estava a ajudar a minha vida e o meu processo. E então eu tinha muito isto: não, não, nós temos que falar sobre isto, nós temos que. Pronto, e foi mais um Uhum. nível. Nessa altura, não sei como é que tu recebeste isso, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui. Para ser verdadeiro, verdadeiro, não me lembro muito bem em que nível é que fiquei aí. Pronto, mas lembras-te disto? Mas sim, claro, então não lembro. Não, lembro-me que foi muito impactante para mim quando a Ana chegou e me falou, eu diria num espaço de uma Uma semana. semana, me fala de 2 situações que eu fiquei: "What?". Fiquei Hum. mesmo: "Não pode ser". Claro que nós temos uma visão de fora daquilo que é a relação, uma relação de amigos, a relação, Sim, sim, dos mas, outros. havia claramente, para mim foi mesmo o quê? Não pode ser. E, Sim, e porque às claro, vezes e não é claro, assim. e claro que a mim também, claro que a mim me tocou bastante por perceber, pelas partilhas que fizeram com a Ana, que mais uma vez tínhamos uma questão de comunicação. Ou seja, pessoas gostam uma da outra, pessoas gostam mesmo muito, só que não está a funcionar. E como não está a funcionar, é como há uma degradação que se vai avolumando e chega um momento em que as pessoas dizem: "Chega, não dá mais", e vai cada um para o seu lado. Só porque não E sabem, só chega por para si, exatamente, é é, tipo: "Quero, mas eu não estou a não conseguir". dá. Eu lembro-me que era isso onde nós Sim, estávamos. sim, E sim. o ponto exato onde nós estávamos é mesmo esta frase: "Eu quero, mas eu não estou a conseguir, eu não sei como, eu já não sei o que é de fazer". Não há nada que tentemos ou que façamos ou falar ou o que quer que seja, mas não estamos a conseguir, ou seja, consegue-se provisoriamente, mas depois volta-se, consegue-se provisoriamente e depois volta-se. O eu não estou a conseguir realmente é o momento em que nos leva a: "Ok, temos que pedir ajuda", não é? E sim, esse foi mais um Sim, ponto, sim, isso 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 eu esse ancorou. recordo muito bem dessa parte, porque foi uma parte muito que nos toca, não é? É quase, como estavas a dizer, eu sinto que já passei para o outro lado, nós sentimos que já passámos para o outro lado, e há pessoas com essas dificuldades Que nós que estávamos a ter que também. em última análise poderão as suas relações podem ficar pelo caminho por não terem essas ferramentas. Sim. E pronto, este foi outro evento que aconteceu, hum, e a seguir a este, pronto, eu depois comecei ali até a bater mal, porque eu não ainda dizia que não, que não, que não, que não era o momento, que não estava, pronto, que não sentia que fosse realmente aportar, essa diferença. Embora eu também sinto que a energia já estava nele, mas havia ali algo que também precisava de ser completado. E depois há um dia que foi o dia 1 de fevereiro, e eu nunca me vou esquecer deste dia, em que nós vamos para o spa de Monte Real, e eu andava com isto a pensar, e, o que é que eu posso fazer, e o que é que eu posso fazer para ajudar, e o que é que eu posso fazer para ajudar, mas ao mesmo tempo eu sentia
tipo, eu só vou ter um lado da relação, o que eu possa falar só vai ser o lado da mulher. E eu sentia mesmo que este não era um projeto, e eu sou aquela pessoa que, ok, é para, vamos lá, é para agarrar isto, vamos, e eu vou ajudar as pessoas, mas neste projeto em concreto eu sentia que não era para eu ir sozinha. Este projeto era um projeto que tinha que ter o lado da mulher e o lado do homem, não podia ser só o lado da mulher. Hum, e pronto, e nesta altura andava eu aqui com isto tudo na cabeça, mas meu Deus, o que é que eu posso fazer, o que é que não posso? Como é que o Nuno pode vir, pode sentir isto também com esta urgência, que eu a dada altura já sentia essa urgência dentro de mim. E pronto, e andávamos aqui eu com isto, o Nuno lá também com as coisas dele, eu com o meu trabalho, ele com o dele, tudo bem. E fomos, nesse 1 de fevereiro, fomos para o spa. O Nuno nesse dia até estava a terminar lá um workshop de constelações e dissemos: "Olha", foi aquele, quem acompanha o meu vlog no Instagram, sabe que foi aquele mês que eu decidi, o fevereiro foi aquele mês que eu decidi viver Bali em Portugal, e eu quando tomei essa decisão foi logo, dia 1 começo já. Então, se eu estivesse em Bali, onde é que eu estaria? Na praia, só que estávamos em fevereiro, aqui não dava, não é? Então, ok, spa, ele estava no hotel Termas de Monte Real a fazer o workshop de constelações. Então eu disse: "Olha, no fim eu vou ter contigo e vamos ao spa", depois acabaste até por me vir buscar, Uhum. cavalheiro. Veio-me buscar para não fazer sentido estarmos em 2 carros, e veio-me buscar e fomos para o spa. E quando estávamos no spa, hum, nós já tínhamos feito o circuito e estávamos lá deitados nas espreguiçadeiras, e de repente o Nuno bloqueou esta cena. O Nuno, falamos disto há pouco tempo, e ele disse: "Oh meu Deus, eu não me lembro disso". Hum, e eu lembro-me de estarmos lá os 2 deitados, e eu estava ainda, pronto, de vez em quando vinha aquele flash, mas eu estava naquela: "Ok, viver Bali, estou aqui no spa, estou aqui a curtir com o meu homem, neste momento incrível", e eu já, pronto, a querer desligar, a querer viver o meu Bali, a querer estar descontraída, mas realmente o divino tinha mesmo outros planos para nós, porque mesmo em frente às nossas espreguiçadeiras está um casal com uma criança mais criança pequena, e o casal estão ali num desentendimento. E eu olho para a criança, e a criança fica com aquele olhar que eu conhecia tão bem, porque eu também o tive, com aquele olhar de desorientação. Hum, porque a criança olha para os pais e precisa de sentir segurança nos 2, não é? E quando os pais estão numa interação não tão positiva, não tão de crescimento, a criança fica desorientada, fica sem saber o que é o lugar dela. Eu olhei para aquela criança, ela olhava para os pais e olhava para a água e olhava à volta, e depois o que é curioso é que a criança começa a se entreter com outra coisa para não estar envolvida, porque é demasiado overwhelming aquilo que ela está a ver. E eu quando olhei para aquilo, eu começo novamente, fico toda emocionada, porque uma das coisas que eu imaginava que era este trabalho de casais era acerca também de que estes casais possam comunicar, para que as crianças, os filhos, possam crescer num ambiente em que eles também aprendam a comunicar, e quando eles chegar a vez deles de terem relações, que eles consigam comunicar nas relações. Hum, e isto para mim era um tema, para mim, da minha jornada, para mim, para os clientes jovens que eu atendia na altura. Também sabia que havia também esta falta de referência. E então eu vejo aquela cena a acontecer à minha frente, e eu viro-me para o Nuno e digo: "Tem que ser hoje, hoje isto tem que ficar decidido, ou é sim ou é não, não pode haver mais ninho, não pode haver, ai depois logo se vê, daqui a 6 meses e não sei o quê", porque este ponto já tinham passado 6 meses, estávamos no dia 1 de fevereiro, portanto já tinham passado 6 meses, nós continuávamos com uma relação incrível, nós continuávamos
a conseguir ter situações na relação e a ultrapassá-las de uma forma quase mágica, de forma que até já dizíamos: "Opa, quando é que é a próxima para ver como é que é?" Eu lembro-me de virar para ele e dizer assim: "Tem que ser hoje, hoje, é um sim ou é um não?" E ele olha para mim: Quero uma resposta. "Quero uma resposta", exatamente. O que é que tu sentiste aí? Não sei, não, eu só me estou a lembrar, não me estou a lembrar, mas estou certo que essa imagem dessa criança aí pode ter sido também ter tido um efeito muito importante, porque Hum. me tocou muito, então foi do género, bora lá, E eu, o que é vamos que eu para a frente. o E que é que esta eu mulher, que é a mulher que é, não é verdade? Quando é para dizer embora, não é amanhã, não é hoje, é já. É já, é neste momento. Levanta-se, vou a correr aos balneários buscar o telemóvel, vamos já fazer um vídeo, não vamos sei o já quê. fazer, Eu, se é para ser, é já, vamos embora. vamos já pôr no mundo. Eu nem sabia o quê, a este ponto eu nem sabia fazer stories, tinha feito um story, eu comecei a fazer stories no Instagram em dezembro, fiz um story com a minha amiga Rita Penteado. Para além disto, eu só republicava stories onde as pessoas me marcavam. Portanto, era esta a minha experiência com stories e vídeos e pronto, zero, zero, zero. E então, olha, agora está um telefone a tocar, Pois eu mas pus, pronto, faz e eu parte. pus no silêncio. Mas Ahm, queres ir lá parar? vou. Ó. E pronto, e a este ponto eu só vou, eu só vou chamar. ahm, aliás, o Nuno fica assim meio que estonteado, né? Eu vou, tipo, é já. Eu acho que ele nem sabia o que é que eu ia fazer, não sabia muito bem o que é que eu ia fazer. Eu só sei que eu tinha que registar o momento. Eu fui buscar o telemóvel e, e fui pedir à senhora. Entretanto, vejo a senhora do spa no corredor. Eu nem sei se foi no corredor ou se foi mesmo à recepção. Eu acho que foi mesmo à recepção. Toda a recepção. Fui mesmo à recepção e eu disse: "Olha, não se importa de nos fazer aqui um vídeo?" E ela vira-se para mim: "Ai, vocês são influencers?" Eu disse: "Não, somos só um casal." Mas ela tinha um E jeitão ela para disse: aquilo. "Isto é uma grande responsabilidade." Vocês façam assim, façam assado, fez logo ali uns vídeos fantásticos. Ela disse: Estava à nossa espera. "Vamos ter que fazer 2 takes, porque isto à primeira pode não Isso até sair parece que bem." estamos a fazer publicidade às termas de Montreal, ao spa, mas não. Realmente foi Para ela, se foi eventualmente se espetacular, tropeçar não? aqui no podcast, porque ela foi mesmo incrível. E ela veio e ela disse: "Mas o que é que vocês querem que faça?" E eu: "Nós vimos dali e filma-nos só a vir buscar aqui uma água, pronto, é só isso, não, nothing fancy." E pronto, e ela lá filmou, nós a virmos da parte da água, não é, Sim, do sim. spa, e irmos buscar a nossa infusão e pronto. E eu disse: "Isto tem que ir já para o mundo", e eu faço um story e só publico aquilo, não é nada, sem nada, tipo. Então, há uma cliente, minha, nossa, de resto já tinha trabalhado também com o Nuno, que vê o story. Vê o story e manda-me uma mensagem a dizer: "Ai, que bom", até não me lembro exatamente o teor total da mensagem, mas no fundo embevecida com a energia que sentiu naquele story e ao mesmo tempo triste porque estava a viver um momento difícil na relação. Ah, e depois dessa mensagem vem um pedido de ajuda. E eu quando transmito a mensagem ao Nuno digo: "Tu não vais não estás a acre não vais acreditar no que eu tenho para te dizer, mas, ah, esta cliente mandou-me uma mensagem com um pedido de ajuda." E nós nesse ponto estávamos a olhar um para o outro: "Mas nós nem sequer temos", ou seja, nós tínhamos já os módulos, nós Sim, sabíamos, ou seja, porque claro que quando sim. quando estas coisas estavam a acontecer, eu já estava a dizer: "Olha, mas", porque o Nuno tem, oh, no meu entendimento, esta coisa do dizer sim, também é perceber como é que pode funcionar. E nessa altura nós já estávamos a desenvolver módulos e a dizer: "Olha, podemos ter um módulo sobre isto, podemos ter um módulo sobre aquilo, e o que é que vamos trabalhar aqui, o que é que vamos trabalhar ali."
A este ponto, a cliente manda aquela mensagem, nós já tínhamos mais ou menos os módulos na cabeça, mas nada mais que isto. Estamos a falar de 1 de fevereiro. está bem, mas estamos a falar, pões o story e ela contacta, Logo, foi no tipo, dia a seguir, foi no dia a seguir. foi, tipo, inacreditável. Uma cena inacreditável. Tipo, Nós sentimos mesmo que estávamos a foi, ser epá, espera empurrados lá, para fazer isto. é para ir. Sim, sim, não, é tipo, não, vocês não Não há podem dizer como. que não, vocês esqueçam. E depois, a este ponto, eu digo ao Nuno: "Olha, ela perguntou-me se nós conhecemos alguém que ajude casais", não é, porque ela já tinha feito trabalho individual connosco. E eu só conheço nós, não é, eu não conheço outras pessoas, só conheço nós. E depois foi: "Ok, mas o que é que vamos fazer? O que é que não vamos?" E a este ponto foi dizer: "Pronto, olha, vamos marcar uma sessão exploratória". Marcamos uma sessão exploratória, se eles quiserem vir, se eles acharem que querem trabalhar connosco, venham, se eles não acharem que não querem trabalhar, não vêm. Nós também continuamos a construir aqui os Uhum. módulos, na nossa calma e no nosso devagar, sem grande stress. E pronto, e efetivamente nós até marcamos a sessão para o dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, e quando eu disse ao Nuno: "Olha, eu marquei para dia 14 de fevereiro", ele diz assim: "14 de fevereiro, esquece, eles não vêm, então isso é o dia dos namorados". E eu disse ao Nuno: "Não, eu pedi um sinal ao divino, hã, e eu disse: "Eu vou marcar 14 de fevereiro e se eles aceitarem é porque é para ir. É porque este casal já vai estar, já vai ser, vai trazer algo, eu não sabia bem o quê, vai trazer algo". E depois o casal aceita, aceita ser connosco, aceita o 14 de fevereiro, vem no 14 de fevereiro, E a sessão de exploração é assim uma coisa do além. do além mesmo. Foi incrível. Para os 4, para nós e para eles. Sim, foi mesmo. Foi incrível. E eu no final só digo, eles perguntaram como é que podemos fazer e eu fui honesta, eu disse: "Nós temos um programa que estamos agora a construir, ele ainda não está totalmente pronto, mas se vocês quiserem experimentar, então podem ser o nosso trial, não é, Uhum, a foi nossa mesmo assim. experiência piloto". E eles disseram: "Então, como é que é isso?" Eu disse: "Ok, são 9 meses". Pronto, lá expliquei todo o programa, porque acreditávamos que tinha que ser uma coisa, não é, tem que ser ao longo do tempo, porque não acreditamos em quick fixes, não é, Uhum. pensos rápidos. E pronto, eles disseram, e eu na altura até disse, porque eu estava num misto entre eu só olhava para o Nuno, falo sobre isto e panicar, e se eles aceitam, e o que é que a gente vai fazer? E o giro foi também em total honestidade dizer: "Olha, nós estamos a criar isto, ainda não pusemos no mundo, e pronto, é isto que temos e é isto que temos para vos propor, e agora fica na vossa mão, não queremos que nos deem a resposta já". Hum, e pronto, e no dia a seguir eles já estavam a dizer sim, all in para o programa, e, e pronto. E a partir daí nós pensamos: "Ok, isto está mesmo a acontecer", e pensamos em: "Ok, este casal tem a possibilidade de pagar este programa". Estamos a falar de um programa high level, porque é um acompanhamento connosco, nós estamos ali em total suporte, presencial, todos os meses com eles, mas nós sabíamos que também ia haver pessoas que também querem esta ajuda e se calhar neste momento não estão com a disponibilidade financeira para ir para um programa high level presencial connosco. E então nós pensamos: "Ok, o que é que nós podemos fazer que possa chegar a todas as pessoas e que possa ser gratuito?". Hum, e é o podcast, não é? E é o podcast. E é assim que surge o podcast, o My Love Affair, Este hum, mesmo, e que estamos aqui, que aqui estamos. este mesmo que aqui estamos neste momento. Eu nem sei, deixa eu ver como é que estamos de tempo. Não Eu sei porque a certeza que nós isto começamos a passa a gravar voar, em pá, aí há 1 hora já ou assim, já passou. já para aí, não sei. Isto é inacreditável. Está tudo dito, não está? Eu acho que está. Tens alguma coisa assim? Não sei, vinha-me que,
A vida é muito engraçada, porque agora estou a falar da minha experiência, porque talvez o grande ensinamento deste ano para mim é perceber que nós não temos que estar prontos para entrar. Nós não temos que estar prontos para entrar. Ou seja, na verdade, nós já estamos prontos, mas pensamos que não estamos. E então a minha lógica foi sempre o do perfeccionismo, que tem que estar perfeito, tem que estar tudo controlado. E também tenho aprendido a confiar nesse processo, ou seja, entra, começa. E depois, aquilo que muito ouvi, recordo-me os primeiros caminhos de Santiago que fiz, que a minha irmã mandou uma mensagem que foi: o caminho faz caminhando. Uhum. E é mesmo essa. Não tinha isso interiorizado. E eu não tinha isso interiorizado. Ou seja, não tem só a ver com isso, obviamente, tem a ver com outras coisas, inseguranças, medos, ou seja, então. Eles vão ficar a saber no Secret, olha, o outro vamos lhe chamar Secret Podcast, porque é o podcast mais vulnerável de sempre. E vai deixar de ser secret. E pronto, e é isso que é isso. Nós estamos prontos. E portanto, façam só o caminho. Sim, fazemos nós primeiro. E agora estavas a dizer isso da vida. O filme que eu falei que falamos no último episódio, que fomos ver, Life Itself, e realmente esta palavra vida, acho que está muito presente para nós, não é? E eu com o lettering do filme, eu fiz este book, que é o book dos nossos primeiros 2 anos de relação. E aqui há uns dias atrás eu disse ao Nuno, eu várias vezes venho aqui ler, eu fiz este book e ofereci-lhe, mas eu acho que vem cá mais do que ele. Acho não, sei. Ofereceu-nos. E sim, sim, ofereci-me, nem sei como é que isso se diz, na primeira pessoa. E eu fui resgatar fui ler aqui o início, e foi curioso que depois disso eu comecei a ler e digo: "Não, isto não, diz-me que isto não está aqui". E de repente eu disse ao Nuno: "Olha, tu tens que ler aqui estas páginas". E ele leu, e aquilo que nós pensávamos que só começou a acontecer em julho, e que depois começou a acontecer quando as mulheres da comunidade disseram para avançarmos, o meu filho disse para avançar, aconteceu este episódio com estas 2 amigas, aconteceu este episódio do spa, mas efetivamente a visão com que nos viemos a conectar depois, de tudo isto acontecer, foi uma visão tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que veio mesmo, penetrou a nível celular para nós, e penetrou como uma missão. E quando eu fui abrir aqui novamente este livro, é incrível porque a assinatura dessa missão já estava aqui nas primeiras mensagens que nós trocamos, mesmo no início do nosso namoro, e nós tipo: "Como assim?". Ou seja, as nossas almas já se estavam a juntar para viver, de alguma forma, para viver tudo isto, não é? E para sermos as pessoas, sermos o canal para trazermos isto ao mundo. E pronto, eu acho que é isto. Terminamos? Terminamos. Não queres partilhar O quê? a frase da visão? Ai, eu acho que isso é uma coisa muito sagrada, não sei se É que sentes? não sei, diz-me tu é que és sacral. Ele é sacral no Human Design. É É para partilhar? para partilhar. Então partilho. É para partilhar. Há uma terapeuta, uma grandíssima, não, o nome não é grandíssima, é uma grande terapeuta do nome Virginia Satir, que já não está, que é a musa da Ana, tinha uma frase que é "Heal the family and you heal the world". E nós, no início da relação, houve uma vez que até foi aqui, esta casa ainda não existia, hum,
partilhámos essa frase e é como, a mim é uma frase que é incrível e que também muito do meu trajeto agora como terapeuta tem essa visão sempre bem clara, e a Ana também. E eu quando fui ler o livro fiquei: "Uau!", já não me recordava, não é? Ou seja, é algo que está presente, mas não sabia que logo no início estava ali tão claro, tão clara esta frase: "Heal the family and you will the world". E eu quando digo esta frase arrepio-me sempre, é curioso. Os 2. Uhum. Ou seja, disse-a 2 vezes e arrepiei-me 2 vezes. E e fica aqui essa nossa visão maior, E que é maior que nós, enquanto uhum. humanos e pessoas, é algo que nos transcende. E a mensagem dizia assim, a mensagem foi no deixa eu ver o dia, a mensagem foi no dia ainda nem sim, já tinha havido o pedido no dia 29. Sim, porque eu no último episódio disse que o primeiro beijo tinha sido no dia 29, mas não, foi no dia 31. O pedido é que foi no dia 29. No dia 30, a mensagem diz assim: a mensagem é minha para o Nuno, e vem na sequência de estarmos a falar também destes temas, e eu digo assim: há qualquer coisa em ti que me faz querer descobrir mais. E depois há esta paixão comum, cura a família e curas o mundo, e a vontade de querer aprender mais e de evoluir. Isto agrada-me. E pronto, não é preciso dizer mais nada. Muitos beijinhos Beijinhos e e obrigado. até ao próximo episódio. Acabou agora aqui num registro mais emocional, mas também é bonito. A última vez foi a rir, agora é mais beijinhos e obrigado. Beijinhos.